Eu fui super escroto, entendeu? Eu fui super babaca com a Elo, cara. Eu fui muito babaca. E na ocasião eu tinha bebido uma garrafa inteira de vodka. E vodka ou era gin, se não me engano. E eu comecei a falar um monte de merda pra ela, cara. Eu comecei a tratar ela mal na live. Eu mandei ela calar a boca, entendeu? Eu xinguei ela. Eu tava completamente perturbado. E eu falo do álcool, mas é só pra contextualizar. Porque é claro que não justifica, cara. Nem se eu tivesse no crack justificaria eu ter tratado a Elo dessa forma, entendeu? Que era minha namorada, entendeu? Tanto é que, eu tava louco. Se você pegar o clipe da live, se você procurar na internet, provavelmente vai ter a live inteira, tá? Desse dia. Foi uma live. A primeira coisa que eu quero desmentir, muita gente tá falando que foi áudio privado. Não, foi uma live que eu fiz publicamente, pra você ter noção do quanto eu tava louco. Eu abri uma live publicamente loucaço, xingando a Elo. E nessa live, se você pegar o clipe completo, o clipe tá descontextualizado, o clipe que postaram, mas se pegar o clipe completo, eu pego e falo assim: ah, eu te amo. Daí passa um tempo: cala a boca, cala a boca. Daí passa um tempo: como que abre a câmera? Como que abre a câmera? Como que faz aqui? Eu cala a boca, não sei o que. E xingo ela, e falo um monte de merda, e depois eu falo que amo. Enfim, uma pataquada, uma coisa vergonhosa, uma coisa constrangedora pra Elo, uma coisa constrangedora dela tá passando por uma situação assim. Eu imagino que deve ter ficado sufocado ela, tipo assim: caramba, eu tô lidando com um cara nesse momento dessa live aqui, o cara não quer desligar a live, o cara não quer parar a live, ele tá falando um monte de merda. Ela ficou super desesperada, falando assim: fecha a live. Enfim, eu desmaiei numa hora, eu acordei no outro dia com um monte de mensagem. Isso é 1 ano atrás, 1 ano e meio mais ou menos. Um monte de mensagem dos meus pais, dos meus amigos, falando assim: o que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo? E da Elo também me ligando um monte: você fechou a live? Você não fechou a live? Por que você tá fazendo isso, etc. Eu acordei, vi os clipes, nem lembrava de nada que eu tinha falado. Eu vi os clipes e falei: meu Deus. E daí, eu falei: Elo, vem aqui em casa, vamos conversar. Ela veio aqui em casa e a gente ficou conversando o dia todo. Eu pedi desculpa pra ela, pessoalmente pra ela, especificamente pra ela, eu pedi desculpa e falei: isso nunca mais vai acontecer. Eu nunca mais vou beber dessa forma. E foi um pacto que eu fiz com ela: eu não vou mais beber dessa forma. E cumpri, eu nunca mais bebi dessa forma desenfreada, de ficar louco. E daí depois a gente conversou um monte e decidiu abrir uma live em público. Por quê? Porque as desculpas eu tenho que dar pra Elo, porque ela que foi a pessoa afetada. E dei desculpas pra mãe da Elo também, porque a mãe da Elo viu a live e eu falei assim: não é assim a forma que eu acho que sua filha deve ser tratada. Me desculpa, eu errei, não falei escroto, mas eu fui péssimo com a sua filha. Pedi desculpa pra mãe dela, pedi desculpa pra Elo e abri uma live publicamente pra falar com o público. Por quê? Por que eu acho que é importante eu ter falado com o público naquela ocasião? Porque eu influencio as pessoas. Tem pessoas que me seguem, que gostam de mim, que copiam o que eu faço, que é influencer, sabe? Tipo, influencia. E quando eu trato a Elo dessa forma, isso é um consenso que eu cheguei com a Elo. Eu abro portas pra outras pessoas tratarem a Elo dessa forma, entendeu? Essa semana eu tenho certeza que ela foi bastante conturbada por Felk e também pra sua ex-namorada. Muitas coisas aconteceram com eles, principalmente depois que eles anunciaram o fim do seu relacionamento. A gente sabe que a internet ela exagera em vários pontos, muitas coisas que as pessoas fazem de propósito. O Twitter, por outro lado, tem muitos usuários ali que eu vou te falar, cara. Tanto de toxicidade que há dentro dessa plataforma é ridículo. A gente costuma dizer que o TikTok e o Twitter são plataformas e redes sociais que as pessoas usam apenas para propagar o ódio. E, cara, vamos falar a verdade, quase sempre é isso, sabe? Muitas coisas que saem dessas duas plataformas são coisas que eu acho que não tinha necessidade pra sair. Óbvio que o YouTube, ele não é perfeito. Ele tem seus erros como qualquer outra rede social. Mas se você falar que no Twitter não há pessoas tóxicas que sempre estão ali pra tentar prejudicar ou cancelar outra pessoa, eu estaria mentindo. Porque basicamente, na grande maioria das vezes, quando a gente vê alguma pessoa nos trending topics do Twitter, é das pessoas massacrando ela, se ao menos esperar que aquela pessoa ela possa se defender. E com Felka foi basicamente isso. No último vídeo, quando eu comentei a respeito desse caso, eu deixei bem claro que tinha muitas coisas ali que estavam fora de contexto e outras coisas que ainda assim eram reais, porque a própria guria tinha admitido isso no seu Twitter, ou simplesmente aqueles áudios que muita gente estava falando que era feito por IA. Eu achei que era feito por IA. Até depois eu vi que aquele vídeo realmente existiu, era real. Foi uma live que o Felka tinha feito quando ele estava realmente bêbado. E ali ele estava pedindo ajuda pra Heloísa e acabou falando algumas coisas que não tinha necessidade. É óbvio que isso aqui não vai apagar o erro dele, mas depois ele fez um vídeo falando que ele estava alterado ali, e ele acabou pedindo desculpas no privado pra Heloísa, que eu acho que o certo mesmo era isso. As desculpas não tinha que vir pro público, e sim pra menina que tinha sido afetada com aqueles xingamentos dele. Ok, dado o contexto de tudo isso, o Felka nesse último domingo, ele
acabou postando o vídeo lá no Twitter e acabou admitindo basicamente tudo. Não só aquelas prints que estavam sendo divulgadas, como também esse próprio áudio. Ele também falou de outros assuntos pessoais, que não cabe a mim também explicar e detalhar sobre isso, porque são coisas que é tanto da Heloísa como também do Felca. O principal deles talvez seja o hate que ela sofreu e sofre até hoje. Porque desde quando eles anunciaram que eles estavam namorando assim abertamente pro público, até porque já estavam juntos há mais de, sei lá, 1 ano e meio. Aí eu acho que depois eles acabaram entrando em um acordo pra falar pra todo mundo que eles estavam juntos publicamente. E o problema começou aí, cara. A partir disso, velho, a vida da menina se tornou literalmente um inferno. Ela recebia hate só por existir, só por ela ser ela, tá ligado? Era uma parada assim totalmente desproporcional e é até hoje. Nesse pronunciamento, o Felca, ele falou abertamente a respeito de várias coisas. E eu posso te falar que ele foi homem o suficiente pra admitir elas, sabe? Que tem muita gente que podia estar se escondendo e falar, ah, não fiz isso, eu não lembro de ter feito isso, aquilo, outro. Mas não, o Felca, ele foi homem o suficiente pra admitir que ele realmente deu um vacilo legal assim com a Heloísa. Como um dos principais, talvez, foi aquele fato lá de aparentemente ele ter sido tóxico no relacionamento deles. Bom, surpreendentemente, o Felca, ele falou disso daí e ele falou que, cara, ele pode sim ter sido tóxico em algum momento ali quando eles estavam namorando. Porque a gente sabe também que em relacionamento sempre vai ter momentos que as pessoas vão ter discussões, rapaziada. Não tem como. Você tá com uma pessoa, não discutir com ela, isso aqui é meio que impossível. Porém, deixando bem claro, ser tóxico não é uma parada normal, é uma parada muito errada. Óbvio que vai demonstrar que você pode ser uma pessoa realmente um pouco abusiva, você pode sim estar fazendo ou falando alguma coisa que talvez seja bastante desconfortável pra sua namorada. Isso daqui, uma hora ou outra, pode acabar afetando até mesmo o psicológico dela. Outra coisa que eu preciso que o pessoal tá linkando agora, outra coisa é sobre ela ter falado eu que sofro hate sendo ele que foi o tóxico. Ela falou algo assim. Eu não tenho tweet agora, não vou conseguir ler exatamente o tweet. E ela fala assim, se eu decidisse expor todas as merdas que ele fez pra mim no relacionamento, ainda bem que eu não quero fama sobre isso, entendeu? Foi um relacionamento de 2 anos. Eu com certeza fiz muita merda, muita merda. Teve momentos em que ela sofreu hate e eu fiquei meio sem saber o que fazer. Até porque eu acho que quando a pessoa tá sofrendo hate, você não pode falar, você não pode dar atenção, porque o hate aumenta. E essa forma que eu vi a situação, entendeu? E isso a gente entendeu que foi meio escroto. Eu poderia ter tomado outra atitude. E teve outros momentos que eu fui escroto. Teve outros momentos, com certeza. E teve momentos que eu fui super bacana, fui super legal. É um relacionamento, não é preto nem branco, é 50 tons de cinza. Isso vale pra mim e pra Elô também, entendeu? Então, com certeza, deve ter muita merda que ela pode colocar e que eu fui escroto mesmo, tipo, é um relacionamento. Bom, aquilo que eu falei antes, o Felca, ele foi realmente muito homem para vir aqui falar pro público que ele realmente cometeu muitos erros, muitas falhas com a Heloísa. Teve um print aí que eu acho que o público ficou até com uma pulga atrás da orelha, que foi quando ela postou aquela parada lá dela aparentemente ter sido corna. Bom, o Felca, ele não comentou sobre isso. Então, sei lá, pode ser que isso aqui realmente seja verdade, mas não dá pra gente concluir dizendo que é, sabe? Enfim, basicamente, cara, eu gostei assim do pronunciamento do Felca. Eu achei que ele foi muito homem para vir aqui, admitir tudo e tirar toda a responsabilidade da Heloísa. Admitir e falar que o errado na relação não foi ela, foi ele. Eu vou te falar, são poucas pessoas que têm coragem de fazer isso. Ainda mais o YouTube é muito grande, tem uma fanbase gigantesca aqui na internet. Se ele falasse qualquer outra coisa que desse a entender que o errado fosse a menina na história, mesmo que ela depois viesse com algumas provas ou alguma coisa ou outra, ainda assim o público ia ficar do lado do Felca. Porque aquilo, ele construiu uma fanbase gigantesca, pessoas que gostam dele independente do que ele faça, mano. E aí o hate na menina seria totalmente dobrado. Mas não, ele assumiu toda a responsabilidade e foi o suficiente pra admitir os seus erros e falar que se for pra ele sofrer alguma coisa, ele vai sofrer e vai passar por isso tranquilamente. Agora, outra coisa é sobre uma mensagem que ela colocou falando assim, ninguém vai te amar como te amei. Aquilo lá, o pessoal tá falando assim, eu acho que não foi o Felca, eu acho que é um print falso. Foi eu. É uma mensagem minha mesmo. Eu mandei pra ela, e na minha cabeça na época, eu mandei pra ela num tom de intensidade, entendeu? É tipo assim, eu te amei tanto, eu te amo tanto, que ninguém vai chegar lá, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Pra deixar claro o que eu quis dizer. Não foi um tom de você não mereça ser amada. Até porque é ridículo falar isso, né? Até porque, assim, tipo, é óbvio que ela vai ser muito mais amada do que eu amei ela, até porque a gente namorou 1 ano, 1 ano e meio. É emocionado, entendeu? Eu fui super emocionado e sei lá. Mas foi nesse tom de intensidade, tipo assim, ninguém vai te amar como te amei porque eu te amo muito. Mas óbvio que olhando pra trás, tem o contexto também que a gente tinha terminado, eu tava revisitando ela pra falar que eu amava ela, era um pós-término, entendeu? Ela já tava vivendo a vida dela. Não é legal, tipo, óbvio que pega mal pra caramba, entendeu? Mas foi esse tom, foi esse sentido que eu quis passar nessa mensagem quando eu mandei pra ela. De verdade mesmo. Álcool não justifica, eu fui escroto mesmo. Eu super entendo uma pessoa deixar de me seguir e falar assim, cara, eu não quero mais acompanhar o Felca, porque o cara, sei lá,
E eu concordo, cara, eu fui muito escroto mesmo, não tenho o que dizer, entendeu? O que eu posso fazer é assumir o erro, eu tenho que assumir o erro, porque se eu fui homem pra fazer, pra falar aquela monte de merda pra ela e pra tratar ela daquela forma, eu tenho que assumir o erro e ser homem pra falar, cara, entendeu? Se for pra perder alguma coisa por isso, e daí, cara, tipo assim, entendeu? Não sou eu a vítima, entendeu? Não sou eu a vítima. Essa é a verdade. Enfim, resumindo, eu achei que foi um bom pronunciamento, pedi desculpas também muito decente. Eu sei que ainda tem as pessoas que não gostam do cara, então provavelmente não vai ligar muito pra isso. Ou vai ter aqueles comentários do pessoal fazendo piadinhas falando que eles parecem com o Cássio e ficar zoando ele lá, tá ligado? Meio que cagando pro que ele tá falando. Enfim, rapaziada, esse aqui é o vídeo. Qual que é a opinião de vocês também a respeito desse pronunciamento do Felca? Bom, é isso. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Abraço e até o próximo.